Nesta aula, vamos tratar sobre a avaliação da qualidade do serviço pelo cliente. Temos como objetivos conhecer os fatores que influenciam na formação de expectativas e também na formação das percepções dos clientes. Procuraremos entender quais são os critérios de avaliação adotados pelos clientes e também vamos conhecer uma das ferramentas utilizadas para isso, que é a ferramenta ServiQual. Muito bem, a avaliação que o cliente faz durante ou após o término do processo se dá pela comparação entre o que ele esperava do serviço e o que ele percebeu do serviço prestado. Na figura, então, temos essa relação entre expectativa antes da compra e a percepção que ele tem após a compra, e nós temos contribuindo para isso tanto o processo do serviço quanto o resultado em si. Então, as possibilidades são três, né? Nós até já discutimos isso antes aqui. Nós podemos ter as expectativas excedidas, quando a qualidade é mais que satisfatória. Podemos ter as expectativas atendidas, quando a expectativa e a percepção são coerentes, e aí nós vamos ter uma qualidade satisfatória, e teremos expectativas não atendidas quando a qualidade for inaceitável. Vamos pensar então um pouco nos fatores que afetam a formação das expectativas e também a percepção que o cliente tem. As necessidades de um cliente elas vão ser menos mensuráveis, né? Vão ser mais difíceis de medir do que as expectativas deles. É mais fácil identificar as expectativas, por outro lado, do que identificar as reais necessidades de um cliente. Nós temos então 4 fatores que estão ilustrados nessa figura aí que podem influenciar as expectativas do cliente. A comunicação boca a boca, né, que vem de outros clientes. A gente vai ver que tanto o mercado, os concorrentes, quanto o próprio fornecedor do serviço podem influenciar nessa questão, né, dessas recomendações que vêm desses outros clientes ou de terceiros. Nós temos também as necessidades e desejos pessoais, que seriam os principais elementos formadores das expectativas. É importante que a empresa estabeleça um tipo de filtro a partir da segmentação de clientes. A ideia é que a empresa estabeleça um foco e selecione clientes por meio da sua propaganda de marketing, por meio do próprio projeto do serviço, de forma que só aqueles clientes que realmente tenham uma necessidade que a empresa dá conta para atender é que sejam também atraídos e atendidos por ela. Assim a gente tende a equilibrar a expectativa com percepção. E um dos fatores que contribui também para isso é o preço, claro, né? Então, se a gente tem um preço coerente com essa oferta de valor, de fato a gente vai conseguir atrair aqueles clientes que, né, terão interesse pelo serviço. Outro fator que deve se levar em conta também, né, e que tem também tanto contribuições do lado do mercado quanto do próprio fornecedor do serviço, é a experiência anterior que o cliente tem, né, com o mesmo serviço. Então ele já conhece como é que a empresa funciona, ele já vai criar uma expectativa coerente com o que provavelmente ele já experimentou, para o bem e para o mal. E por último temos as comunicações externas, né, a propaganda, né, a forma como a empresa educa o cliente, as informações que ela obtém sobre o serviço também vão poder elevar ou reduzir as expectativas, né? Então nós vimos aí que tanto a empresa quanto o mercado também vai influenciar, né, na formação da expectativa do cliente. Quanto à percepção, a gente tem 2 fatores fundamentais, a prestação do serviço em si e as comunicações externas. Então, a prestação do serviço ela vai influenciar a percepção que ele tem, né, no momento que ele vivencia o serviço, e essa vivência vai acontecer, né, no que nós chamamos de momentos da verdade, né? Então, naqueles momentos em que há o contato, de fato, da empresa com o cliente, é que ele vai conseguir desenhar a percepção da qualidade que aquele serviço tem. E a comunicação também que é feita pelo pessoal de contato da empresa, inclusive no pós-venda, né, ali no final do serviço, também vai influenciar essa percepção. Então, o fornecedor de serviço ele tem uma grande contribuição em como que a percepção vai ser desenhada. E nós falamos aqui dos momentos de verdade, porque eles são fundamentais para estabelecer, né, como o cliente percebe e como que ele espera também que o serviço seja feito. E aí você deve se lembrar, né, do ciclo de serviço. Nas primeiras aulas a gente refletiu sobre as implicações dele para o projeto. Nós geralmente desenhamos todas as atividades que vão acontecer desde o início do serviço até o final,
No exemplo aí a gente tem um ciclo de serviço de um supermercado e a teoria vai nos dizer que os primeiros, ou as primeiras atividades e as últimas atividades, normalmente elas serão críticas. Então esses primeiros momentos de verdade, esses últimos momentos de verdade, eles são muito essenciais porque os iniciais eles vão contribuir para a forma como o cliente vai perceber, né, o que vem depois, como é que ele vai esperar até o que vem depois, né? E os momentos finais eles vão permanecer muito fortes na memória do cliente. Então se ele, por exemplo, for avaliar o serviço, né, após a prestação dele, imediatamente após a execução, muito provavelmente ele vai estar avaliando muito mais essas etapas finais do que o serviço inteiro. Então a gente precisa ter algum cuidado com essas etapas. Quando avaliamos, nós temos que pensar também no que a gente vai avaliar, né, o escopo, e nos critérios que vamos utilizar para avaliar. Vamos falar um pouco deles. No que se refere ao escopo, nós vamos pensar em termos de conteúdo, processo, estrutura, resultado e impacto. Em relação ao conteúdo, a gente vai verificar se os procedimentos padrão estão sendo seguidos. Quanto ao processo, uma pergunta que a gente pode fazer é se a sequência de eventos no processo está adequada, está coerente com o que foi projetado. A estrutura de serviços, né, as instalações físicas, o projeto da organização é mesmo adequado para o serviço? Em relação ao resultado, nós vamos verificar se ocorreu alguma mudança depois que o serviço foi feito, né? Ou seja, a gente vai se perguntar se o cliente ficou satisfeito. Em relação ao impacto, uma pergunta que a gente pode fazer é qual é o efeito que o serviço vai ter a longo prazo sobre o cliente. Além de olhar para essas dimensões, a gente vai pensar em termos de critérios também. Os critérios, por sua vez, eles vão refletir os fatores que determinam a satisfação do cliente. Alguns vão fazer parte mais daquele serviço núcleo, pensando lá na flor de serviços, e outros vão fazer parte daqueles serviços periféricos. Vamos relembrar, né, as dimensões de qualidade de serviço que podem ser utilizadas para medir a percepção do cliente. Então, nesse trabalho de Zeitan, eles e os colegas, né, eles levantaram 5 critérios: a confiabilidade, a responsabilidade, a segurança, a empatia e os aspectos tangíveis. A confiabilidade se refere à habilidade de prestar o serviço de forma confiável, precisa, consistente. A responsabilidade se refere à disposição de prestar o serviço prontamente e de ajudar os clientes. A segurança, por sua vez, se refere ao conhecimento, à competência, à cortesia dos funcionários e sua habilidade de transmitir confiança, segurança e credibilidade. A empatia trata-se do fornecimento de atenção individualizada aos clientes, a facilidade de contato, acesso e comunicação. Temos também os aspectos tangíveis: a aparência das instalações físicas, dos equipamentos, dos funcionários e dos materiais de comunicação, incluindo a aparência dos sites ou das páginas nas mídias sociais, também contribuem, né, e também serão critérios para avaliação do serviço. É importante também lembrar que a percepção de risco do cliente vai influenciar muito a avaliação que ele faz. E a percepção de risco do cliente ela pode ser analisada em termos da complexidade das necessidades que ele tem e o conhecimento do processo. Esse trabalho do Hesketh ele faz uma matriz, né, associando essas duas variáveis, então a gente tem 4 possibilidades. Na primeira situação, as necessidades do cliente seriam pouco complexas e ele ainda tem um bom conhecimento do processo. O que vai acontecer é que ele vai ter uma baixa percepção de risco. Exemplo, ao contratar um serviço para lavagem de um carro. Então, é um serviço que o cliente já conhece e os riscos são pequenos associados. Numa segunda situação, as necessidades do cliente podem ser muito complicadas e ele tem um bom conhecimento do processo. Então, a percepção de risco vai ser moderada. Imagine uma cirurgia que um médico vai fazer, mas ele é o cliente. Então ele já conhece, ele já entende como é que a cirurgia é feita e já conhece os riscos. Ele conhece o processo. Então a percepção de risco dele fica moderada, vai ser de acordo realmente com o risco da cirurgia, claro. Temos também uma situação em que a necessidade do cliente é pouco complexa e o cliente não tem um bom conhecimento do processo. Nesse caso, a percepção de risco também será moderada. Exemplo, um cliente leigo que contrata, né, um técnico para desenvolver um site, por exemplo, para a empresa dele. E por último, nós temos uma alta percepção de risco quando você tem necessidades muito complicadas, muito complexas, e um cliente que não tem, né, um bom conhecimento do processo. É a situação de qualquer um de nós que vai fazer uma cirurgia, né? A gente não entende direito como isso funciona, então a gente
ter uma percepção de risco um pouco mais ampliada. Medir a qualidade em serviços é um desafio, porque a gente viu até aqui, a gente tem discutido, né, durante toda essa disciplina, que a satisfação de clientes ela é determinada por muitos fatores intangíveis. É muito subjetiva. Então, nós temos algumas tentativas e algumas propostas na literatura para avaliar a qualidade do serviço. E uma delas é a escala ServQual. O objetivo dela é identificar as tendências da qualidade em serviço por meio de pesquisas periódicas que sejam feitas com os clientes. Ela vai ser usada para medir as 5 dimensões da qualidade em serviço. Essas dimensões que a gente viu agora, a confiabilidade, a responsabilidade, a segurança, a empatia e os aspectos tangíveis, são avaliadas em termos de 2 dimensões, as expectativas dos clientes e as percepções deles. Nessa figura aqui a gente tem uma ilustração de como que isso funciona, né? A ferramenta que é inclusive muito valiosa para pesquisar a satisfação dos clientes com base naquele modelo das falhas, dos gaps, lembra que tinha os 5 gaps? Ele baseia naquela lógica. Então, o gap 5 é justamente a diferença entre a percepção que o cliente teve do serviço e a expectativa. A gente tem uma série de fatores externos que podem influenciá-las e temos as 5 variáveis que são analisadas. Então, no modelo, você vai ter uma série de afirmativas que são avaliadas com uma escala Likert, né, de 7 pontos, e isso vai dar, né, um total de 22 afirmações que vão descrever, né, essas 5 dimensões aí, né, e a diferença que vai dar entre elas é que vai permitir a gente definir essa lacuna que existe entre a expectativa e a percepção, né, o gap 5. É um modelo que pode ser aplicado a uma grande gama de serviços e inclusive vamos encontrar ampla literatura sobre o assunto. Esperamos ao final que tenha ficado claro para você quais são os fatores que influenciam na formação de expectativas e das percepções dos clientes, que os critérios também que os clientes usam para avaliar tenham ficado claros e que você tenha também conhecido um pouco sobre a ferramenta ServQual. Caso tenha dúvidas, estamos à disposição para atendê-lo. Bons estudos!